Allah tere tuo mille et extris tuis tibi autem non appropinquabit. De março de 2025, Meditações para a Quaresma, a armadura de Deus. Recordemos o fio condutor de nossas meditações quaresmais. Queremos nos tornar melhores discípulos do Senhor. À luz do discernimento dos Espíritos, analisamos a crise existencial da Igreja e apontamos as graves aberrações do mundo. Por conseguinte, constatamos que nesta situação de emergência, os fiéis devem assumir de modo particular sua responsabilidade no seguimento do Senhor, servindo assim a esposa de Cristo e a sua missão. Isso nos leva, inevitavelmente, a um combate espiritual que não é apenas a nossa batalha pessoal, mas também a nossa contribuição para a guerra do Cordeiro, na qual somos chamados a ocupar o nosso lugar no seu exército sob a direção do Espírito Santo. Para nos prepararmos para o combate, começamos a estudar a armadura espiritual apresentada por São Paulo na carta aos Efésios. Ontem falamos sobre ela e vimos que os inimigos que enfrentamos são os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso e os espíritos malignos. O apóstolo então volta a insistir para que nos revistamos da armadura de Deus. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir no dia do juízo e, vencidos em tudo, permanecer firmes. Trata-se, portanto, de uma resistência espiritual contra os demônios em nome de Jesus. Os fiéis não estão à mercê deles, impotentes diante dos planos deles. Devem lutar contra eles. Não podemos permitir que os principados e potestades nos desviem do nosso caminho e da nossa missão. Devemos manter-nos firmes e continuar fazendo o que somos chamados a fazer. Dessa maneira, nos tornamos mais fortes a cada luta, enquanto os espíritos do mal se enfraquecem. No Evangelho, vemos como os demônios tiveram de recuar diante de Jesus e sabemos que depois de sua ressurreição, ele deu aos seus discípulos o poder de expulsá-los. No entanto, a luta espiritual não se limita à expulsão desses espíritos dos que são atormentados por eles, com os sinais palpáveis que muitas vezes a acompanham, mas os demônios influenciam os fiéis de várias maneiras. Sua influência é particularmente devastadora por meio de falsas doutrinas. Por isso, o conselho dado por São Paulo a seguir assume uma importância singular considerando a desorientação eclesiástica. Permaneçam firmes, cingindo os rins com a verdade. Somente quando vivemos na verdade, tanto doutrinariamente quanto pessoalmente, é que estamos cingidos e prontos para o combate. Quando damos ouvidos a falsas doutrinas
ou quando nossa vida não está em sintonia com a lei de Deus no plano moral, já não podemos mais combater com a proteção oferecida pela armadura espiritual. Deixamos portas abertas por onde o inimigo pode se infiltrar. Urge, portanto, fechá-las, seja livrando-nos do erro que deixamos entrar em nossa mente, seja voltando ao bom caminho no plano moral, por meio do arrependimento, do perdão e da mudança de vida. Vemos, portanto, que para entrar no combate espiritual é indispensável estarmos cingidos com a verdade. Caso contrário, a batalha estará perdida antes mesmo de começar. Há algum tempo, descrevi a um grupo de fiéis determinados a lutar contra a influência anticristã no mundo e na Igreja, os 4 pilares sobre os quais devemos nos apoiar para nos mantermos firmes no combate. Abaixo, menciono alguns pontos sobre o primeiro desses pilares, que é a sã doutrina. Neste combate espiritual, devemos cingir os nossos rins com a verdade. Essa verdade é o próprio Senhor. Por isso devemos permanecer fiéis à Sua palavra e ao ensino autêntico da Igreja. Esses valores devem impregnar a realidade do homem. Junto com a fidelidade à verdade, devemos viver na graça de Deus e esforçar-nos por corresponder plenamente às suas indicações. Qualquer concepção, ideia ou especulação diferente, venha ela de onde vier, deve ser rejeitada com o escudo da fé. Devemos também estar atentos à atitude que devemos adotar no combate contra os espíritos do mal, para não cairmos em armadilhas sutis. Tratando-se de um combate espiritual, deve ser travado com armas espirituais. Não estamos diante de um adversário justo e honesto, que joga segundo as regras, mas sim de um adversário que tentará explorar todas as fraquezas que encontrar em nós. No entanto, precisamente por isso, devemos enfrentar nosso adversário com a atitude correta e ter cuidado para não cair na presunção de insultar ou ridicularizar o diabo. Se o fizermos, estaremos colocando-nos ao seu nível. A este respeito, a carta de Judas nos dá uma indicação importante sobre como São Miguel enfrenta o diabo. O arcanjo Miguel, quando, opondo-se ao diabo, disputava sobre o corpo de Moisés, não se atreveu a pronunciar uma sentença insultuosa, mas disse: "Que o Senhor te repreenda." Mesmo no confronto com o próprio demônio, não devemos esquecer que ele é uma criatura originalmente boa, que infelizmente perverteu o próprio ser. Suas ações e intenções são agora abissalmente más. São ele e seus demônios que caluniam e escarnecem. Por isso é importante não nos colocarmos neste nível de disputa. É certo que não devemos amar o demônio, nem sentir falsa piedade por ele, mas desprezar e rejeitar todas as suas obras. No entanto, devemos fazer isso sempre com a atitude do arcanjo Miguel, que exclama: "Que o Senhor te repreenda." Continuamos ouvindo o cântico do Salmo 91 com os seguintes versos: O Senhor deu uma ordem a seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. Haverão de te levar em suas mãos para o teu pé não se ferir em alguma pedra. Quoniam angelis suis mandavit de te, ut custodiantes
lapidem per